pessoal, como é que tá? Nós estamos agora na nossa nona e 10ª semana remota e nós estamos com o tema do direito na Idade Média, né? Já passamos pelo todo aquele processo do direito é, na pré-história, depois do direito na nas sociedades antigas, né, o Código de Hammurabi, que deixa de ser um direito oral, passa a ser um direito escrito, né, olho por olho, princípio da vingança, olho por olho, dente por dente. E agora, passando aí por mecanismos mais vamos dizer assim, mais democráticos, né? Aí você tem Grécia com a democracia, Roma, né, com todos aqueles dispositivos legais, dando aí origem ao direito civil, direito penal, né, todos aqueles dispositivos legais que nós conhecemos hoje, né? Então, agora é o momento da gente falar um pouquinho sobre o direito na Idade Média. A Idade Média que vai de 476 a 1453, né? Queda aí de Constantinopla, aí dá origem à Idade Moderna. Em 476 foi queda de Roma, né? Quando Roma entrou em crise, né? Roma, o Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano do Oriente continua, né? Vai cair aí só no século XV. E a Idade Média é dividida entre Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, que é o auge do período medieval. Então, a Idade Média é a formação dos povos, né, romanos que habitavam a região aí, a Europa, e a invasão dos povos bárbaros, né? Os povos bárbaros foram invadindo e aí foram dando origem ao homem medieval. Feudalismo é uma forma política de se organizar, política, social, que se organizou a Idade Média, ok? Então, a Baixa Idade Média, ela vai do século XI ao século XV, onde você tem um crescimento da população, o chamado movimento cruzadista, né? As cruzadas que vão aí do século XI ao século XIII. Você tem também o surgimento do renascimento do comércio, o surgimento também das cidades, né? O que a gente chama de renascimento urbano, né? A formação dos estados nacionais e a crise da Idade Média, que vai do século XIV até o XV. Então, nós dividimos a Idade Média, como eu falei para vocês, em Alta Idade Média, que é o período auge da Idade Média, e a Baixa Idade Média, que é a transição entre a Idade Média e o período da modernidade, Renascimento, né? Você vai ver aí que o comércio vai reativar, a população vai crescer, você vai ver o movimento cruzadista que vai ligar o Ocidente ao Oriente, né? Uma nova concepção aí vai surgir, a formação dos estados nacionais, a igreja perde seu poder, e aí a crise do período medieval. Isso que é dividido a Idade Média, em alta e baixa. Na alta Idade Média, você tem invasão dos povos bárbaros, um processo que nós chamamos de descentralização política. Os feudos, eles são uma forma de poder descentralizado, né? Ou seja, cada feudo tem seu poder, tem sua lei, tem sua construção de leis. A ruralização da sociedade, as invasões bárbaras, elas vão acontecendo com tal intensidade que as cidades vão ficando perigosas, né? Então as pessoas vão para o campo, ou seja, eles vão para o campo em busca de proteção. E quando eles vão para o campo, eles encontram com senhores feudais. Então eles se associam com esses grupos que já estavam no campo
E aí forma o que nós chamamos de feudalismo. E outra característica dessa Alta Idade Média é o fortalecimento da Igreja Católica, que antes era um culto pequenininho, né, que veio do Oriente e surgiu na Europa, né, depois com a morte de Jesus Cristo, né, foi se considerando um culto perseguido pelos romanos, até que ele se torna tem uma intensidade aí, as pessoas vão aderindo ao cristianismo por diversos motivos, né? Inclusive porque a questão da teoria do amor, né? Ame ao próximo, dá mais valor à mulher, né? Então aí a igreja vai se consolidando como uma instituição poderosa. Na Baixa Idade Média, nós temos as cruzadas, que foi um movimento, né, que eu falei para vocês, que ligou o Ocidente ao Oriente, fez com que o Oriente tivesse mais contato com o Ocidente, através das trocas comerciais, fortaleceu muito o poder das monarquias, né, dos nobres que saem enriquecidos com as cruzadas e, consequentemente, a igreja perde seu poder aí com o movimento das cruzadas. Com as cruzadas, com o fortalecimento do Ocidente, dessa ligação do Ocidente com o Oriente, há um renascimento do comércio, né, dos produtos que os nobres iam adquirindo lá no Oriente, eles levavam para a Europa, vendiam. Então, tem origem ao mercado, ao período mercantil, né? Um período aí de grande um aquecimento comercial, né? O que nós chamamos de renascimento comercial. Com isso, como as invasões bárbaras diminuíram, né? Que elas acabaram aí no século VI, né? No finalzinho aí, as cidades começaram a se tornar locais onde havia o comércio, a agitação, o comércio, e aí as cidades foram cada vez mais aumentando, né? Já não eram tão perigosas. E aí você também tem uma crise do feudalismo, né? O momento aí, principalmente que a população contesta a Igreja Católica, o poder da Igreja, e vai surgir dentro desse movimento a burguesia e uma acumulação primitiva de capital devido ao mercantilismo, ao comércio, principalmente esse comércio ultramarino que está surgindo, que eu citei para vocês, né? Então, você tem aí também essa linha de tempo, né, que vai do século V ao século XV, a queda e o fim da Idade Média se dá com a queda de Constantinopla, e o início se dá com a queda de Roma, né, o fim do Império Romano, e você tem a Idade Média. A Idade Média, o feudalismo, é uma forma, um modo de produção, né? Uma grande característica do período feudal é o modo de produção feudal. O feudo é uma propriedade, principalmente ter terras naquele período é um privilégio de um grupo, geralmente dos nobres, né? A sociedade era hierarquizada, ela era dividida em estamentos, onde você tinha o privilégio da clero, da nobreza e um outro grupo que ficava à margem do sistema. Então, o feudalismo, o homem feudal, de onde ele veio? Ele veio, a origem desse homem feudal, desse mundo feudal, na verdade, é a síntese do mundo romano, do que sobrou de Roma, com as invasões bárbaras, os povos germânicos, por exemplo. Roma, ela tinha grandes, a questão da servidão, a questão da religião católica, ela contribuiu para o surgimento dessa instituição feudal. Somado ao direito consuetudinário, né, que é o direito formado pela tradição, geralmente é oral, cada grupo tem o seu, né, é formado pelo comitatus, pela lealdade, e pela recompensa. Se você é fiel, você tem sua recompensa. Então, fundiu todas essas duas, tanto romano, germânico, e deu origem ao homem da Idade Média, ao homem medieval, né? Feudo,
com a questão da servidão, a questão do direito, que não é um direito único para todos, né? Cada feudo tem sua forma de lidar com as leis, você tem a questão da recompensa, né? E também da lealdade. A lealdade ao seu senhor feudal. Existia o senhor feudal, que era o dono das terras, né? E também o seu vassalo, aquele que deveria obrigação ao senhor feudal. Então, você tem aí uma forma de poder descentralizada. Por quê? Por que o feudalismo é descentralizado? Porque foram formando pequenos grupos, pequenos feudos, porque é o perigo que eu falei para vocês que o mundo urbano dava, né? Roma era eminentemente urbano, né? Roma era a principal cidade do Império Romano, então era uma característica muito urbana. Só que os bárbaros foram invadindo e as pessoas foram se deslocando para o campo. E com isso eles foram formando núcleos populacionais no campo e eram muito fechados, né? Porque eles tinham muito medo dessa invasão, dessa tomada de poder dos povos bárbaros, né? Que foram invadindo e cada vez mais fundindo com os costumes de Roma, enfim, com os povos romanos. Então você tem aí que dá origem ao feudalismo. Então, quem são os povos bárbaros? Esses que os europeus tinham medo. Eram povos que viviam fora das fronteiras, que não eram romanos, que não tinham a cultura greco-romana. Por exemplo, eram povos germânicos, suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, anglos, saxões. Então, é um grupo muito vasto. Né, que tinham vários tipos de costumes diferenciados. O comum deles, adotar a economia agropastoril, né? Não tinha o comércio, não tinha moeda, não tinha escrita, muitos eram politeístas, não sabiam o que era propriedade privada, não sabiam o que era, e eram um grupo de guerreiros, né? E eram movidos pela tradição, né? E esses grupos de guerreiros, essa comunidade, né, dos povos bárbaros, eram muito ligadas e dependiam desses guerreiros, né? Então, esses eram os povos bárbaros, tá? Que foram se fundindo aí com os povos romanos. Então, você vai ver que durante a Idade Média, na Europa, eles vão ocupando a Europa aqui, ó. Você vai ver, os ostrogodos vão ocupando essa região aqui de Roma, os burgúndios aqui, essa região, os visigodos, a Península Ibérica, e os francos, né, que depois vai dar origem à França, aqui essa região da França, Paris, você vai ver os anglo-saxões que vão ocupando essa região aqui de Londres, né, do Reino Unido, e por aí você tem os vândalos que estão aqui nessa região aqui da África, aqui perto do Mar Mediterrâneo. Então eles vão ocupando a Europa, né? As fronteiras romanas vão cedendo e eles vão ocupando essa região. E vão formando uma nova forma política, né? Vão se construindo, vão se estabelecendo, né? Com uma economia agrícola autossuficiente, ou seja, para subsistência somente, sem comércio e sem moeda. O feudo é a economia básica. Feudo, onde você tinha o feudo, eram grandes extensões de terras, né? Que era de um senhor feudal que ele dividia entre seus vassalos. Esse vassalo poderia dividir o pedaço de terra a qual ele pertence e ter outros vassalos, né? Então era uma hierarquia. Você tinha o manso senhorial, que era formado pelos castelos, pelas melhores terras. Você tinha o manso servil, que eram terras arrendadas, lotes, que eram dos
dos senhores feudais, não, dos vassalos, que eram terras arrendadas, ou seja, dos seus servos, perdão, e você tinha o manso comunal, que era comum, né, para recolhimento de madeira, para pastos, né, para os animais, que era uso comum tanto do senhor feudal quanto também do seu vassalo, ok? A sociedade, como eu falei para vocês, era estamental, era uma posição definida por nascimento, né? Isso aí vocês devem ter visto no ensino médio de vocês, né? Então era, por exemplo, nobres, clero, né? O resto, que e essas pessoas elas eram unidas por laços de dependência. Né? O clero tinha poder, tinha terras, tinha a questão do poder ideológico, ele tinha o poder da salvação, né? Só o clero poderia salvar as pessoas. Então, as pessoas tinham muito, o clero tinha muito poder nessa relação. Os nobres, que eram donos da terra e tinham poder político, né? E os servos que deviam obrigação ao seu senhor feudal e que deveriam pagar uma série de taxas, né? Taxa, penalidade, tostão de Pedro, né? Dízimos, mão morta. Existia também alguns servos que não tinham senhores feudais, nas quais eram chamados de vilões, mas que eles prestavam algum trabalho em troca de uma determinada obrigação, né? Mas só que as obrigações eram menores, né? Como eles não passaram pelo rito de homenagem, né, que era associar uma pessoa, um vassalo ao seu senhor feudal, eles deviam menos obrigações. Aqui você está vendo a divisão de um feudo, né, onde os castelos, o manso servil, aqui o manso comunal, né? E aí você tem uma política descentralizada. O feudo era uma unidade, mas existiam vários feudos na Europa. Não existia um estado, existiam feudos, onde você tinha o senhor feudal. Então existiam diversos feudos e cada feudo tinha uma organização política, administrativa, medida de peso, leis, né? Existia pena de morte num feudo, no outro não existia. E aí você tinha questão ideológica. A Idade Média é teocêntrica, onde o Deus está no centro das coisas. Né? A igreja tinha o monopólio da salvação. A igreja era a maior instituição atuante em qualquer tipo de setor. Aí você tinha a chamada ética paternalista cristã, onde a igreja abrigava as pessoas, né? Desde que você se batizasse, seguisse os preceitos cristãos, né? De acordo com o que manda a Bíblia e também manda o clero. O clero tinha uma posição muito privilegiada, porque ele tinha o domínio da salvação, né? Então ele tinha a questão do a igreja disseminava a questão do conformismo, né? Contente-se com sua situação, porque Deus quis que você fosse pobre, né? Respeito à hierarquia, sempre um continuismo e principalmente um conformismo, tá? E aqui vocês estão vendo elementos feudais, né? Roma, os romanos, como eu falei para vocês, o homem feudal é aquela fusão entre o homem romano e o germânico, onde você tinha com o romano aquela questão de dependência entre senhor e servo, né? Servo e senhor. Os germânicos também tinham essa dependência entre a questão dos guerreiros, que eram para eles eram nobres, né? Um título de nobreza. O colonato, que a servidão, você está fixado numa terra, mas você deveria obrigação ao dono daquela terra, né? As vilas, que são propriedades rurais, que deram origem ao feudo. A economia agropastoril, aquela agricultura, né? É característica dos povos germânicos. Um elemento que
vai somar aí a igreja, que veio de Roma, né? Apesar de Roma ter perseguido a igreja, o catolicismo durante muito tempo, ela vem a se fundir, e aí Roma, ela agrega o cristianismo, né? E aí, depois, com a queda do Império Romano, essa igreja se fortalece e se torna também um elemento feudal. E os germânicos, né, com o chamado direito consuetudinário, que é a questão da tradição, principalmente da honra, tá? É a tradição. Eu falei para vocês que o Império Romano do Oriente permanece. Ele permanece como o Império Bizantino, né? Onde você tem uma formação da igreja e Estado estão juntas, né? É o chamado Césaropapismo. O imperador é o chefe do exército e chefe da igreja. Todas as decisões políticas, religiosas, estavam com o imperador. Então, esse império se fortaleceu e se fechou, tá? E ele não caiu. E no Império Romano do Ocidente, por ter essa diferença entre chefe da igreja e chefe do Estado, esse império ruiu. Então, foi por um dos motivos, tá? Então, o Império Bizantino permaneceu, ativou o comércio, se fechou, né? Fez aquela chamada rota comercial entre o Oriente e o Ocidente, né? Centralizou o poder, o imperador se tornou chefe do exército, chefe da igreja, o chamado Césaropapismo, e continuou aí com Justiniano, com diversas conquistas. A conquista da Península Ibérica, a conquista da Península Itálica, né, ou parte do norte da África, a implantação do corpo iuris civilis, né, do direito civil, privilégios para a igreja e para a nobreza. Então, você tem aí o estilo bizantino, que vai, exemplo aí da Catedral de Santa Sofia, que existe até hoje em Istambul, uma das maiores. Inclusive, a Igreja Católica vai se dividir também, Igreja Católica Ortodoxa, onde você tem um chefe que também era o chefe do Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ficar no Ocidente, tá ok? Então, vai ter isso que eu falei, vai ter um cisma do Oriente, né? E aí ela vai se dividir, tá? Enfim, a decadência da Idade Média vai ser entre os séculos 10, né, 11, onde vai surgir o início das cruzadas, né, e você tem um período de decadência, e também as cruzadas foram um elemento muito importante para a crise do feudalismo, né? Você tem, porque os cruzados, eles foram chamados pela própria igreja, né, os nobres, para organizar um exército e lutar pela tomada da Terra Santa. E esse foi o grande objetivo. Foi a igreja que chamou os nobres, né, devido ao fortalecimento da igreja. Então, ela chamou os nobres para tomar a Terra Santa dos árabes, dos turcos que existiam ali naquela região. Porém, os nobres viram que aquela região era riquíssima em comércio, e ao invés deles expulsarem os turcos, né, eles decidem fazer um comércio, estruturar uma economia, e viram grandes interesses. E aí a igreja foi perdendo espaço para essa cruzada. E aí você tem o surgimento aí do mercado, do mercantilismo, a produção comercial, a burguesia vai sair aí desses servos, né, que estão lá na produção agropastoril, depois elas vêm com esse comércio sendo reativado, eles veem uma oportunidade para poderem ganhar dinheiro, mesmo a igreja não apoiando o lucro, né, mas a igreja está perdendo poder, e aí a formação, os nobres se tornam muito importantes, e aí você tem a nobreza se fortalecendo e formando estados nacionais, né? Então, você tem a retomada das cidades, depois, para ativar esse comércio, é necessário, o aumento do comércio, um aumento da criminalidade, né? De grupos que vão se aproveitar aí com o comércio sendo ativado, e você tem um maior consumo.
O movimento cruzadista, eu falei para vocês, é essencial, né? Foram feitas várias cruzadas, 8 oficiais e 2 extraoficiais. Foram um fracasso militar, né? Não conseguiram o que eles queriam, que é tomar a Terra Santa, em poder que estava dos muçulmanos, dos povos árabes, mas eles conseguiram reativar o comércio. Eles buscaram o enriquecimento e a aventura, né? Começou aí um processo que vai culminar depois no comércio ultramarino, tá? E isso é muito importante. Então, as cruzadas, elas ativaram esse comércio, e aí você tem aí várias cruzadas indo a Jerusalém para fazer esse comércio, também Constantinopla para reativar esse comércio, né? O mar Mediterrâneo se torna o que a gente chama de mar comercial. Então, as cruzadas aí, a representação das cruzadas através das pinturas, né? Mas não deu muito certo para a igreja, não. Mas vamos falar um pouquinho do poder dessa igreja, aliás. A igreja, ela era tão poderosa que ela tinha um instrumento em mãos, que era a Inquisição, o Tribunal de Santa Inquisição. E a Inquisição, ela era uma forma de poder mesmo dentro da Idade Média, onde eles usavam um instrumento de tortura, era aprovado pelo clero, pelo Papa, a utilização dos instrumentos de tortura que iam desde a cadeira inquisitória, esmaga crânios, cinto de estrangulamento, esmaga seios, forquilha de herege, né, até também a pena de morte, né? O Tribunal da Inquisição, da Santa Inquisição que eles chamavam, era responsável por julgar os crimes dos hereges, né? Eles eram, quem são os hereges? Os desviados da ordem sagrada, tá? Mais interessante é que o Tribunal de Inquisição, ele não para depois do fim da Idade Média. Ele continua, ele vai ser usado também pelos estados absolutistas. Prova disso, um exemplo muito clássico, Joana d'Arc, que foi punida não pelo Estado francês, ela foi punida pela Inquisição na época, né? Que foi a Inquisição naquela época em que Joana d'Arc foi punida era de poder do Estado absolutista, ela foi jogada pela Inquisição. Utilizavam de instrumentos de tortura, né? Isso, claro, que eu mostrei para vocês, era uma forma de se ter algumas confissões, né? O Tribunal do Santo Ofício. E mais interessante é que dentro do tribunal, não só o tribunal religioso, né, que é o Tribunal da Inquisição, como também o Tribunal Civil, você tinha uma característica muito interessante, que era o julgamento, o duelo de ideias, acusador versus acusado, e eles se batiam verbalmente, né? Quem vencia o julgamento era aquele que vencia esse duelo. O juiz, ele era uma posição de árbitro, né? Ele que julgava ali quem estava certo e quem está errada. Quem estava certo estava errado, né? Então, não diferencia muito da questão penal que nós temos hoje, né? A tortura, ela era aplicada aos servos, mas não era aplicada aos nobres. Os nobres, eles tinham penas diferenciadas dos servos, né? Mesmo se eles caíssem em Inquisição, eles era diferente, né? Os servos poderiam ter fogueira, enforcamento, mas era muito difícil um nobre ser condenado à morte dentro da Inquisição. Então, mostra que existia aí uma hierarquia, né? Cabia ao réu, na Inquisição e também ao Tribunal Civil, se defender sozinho, né? E a prova mais utilizada dentro desses tribunais, tanto o religioso, né, a Inquisição, como também o leigo, né, o civil, era a testemunha. A testemunha tinha que ser assim, nobre, tinha um peso em relação aos outros.
né? Por exemplo, o servo tinha um determinado peso, o nobre tinha um peso maior em relação aos servos, então era medido pelo estamento, né? E esse tribunal, tanto da Inquisição quanto também o Tribunal Civil, previa penas, multas, confisco de bens, até a morte por enforcamento ou então na fogueira. Falando um pouquinho sobre a questão do Tribunal da Santa Inquisição, do poder da Igreja, o direito ele era muito descentralizado na Idade Média, né? Cada feudo tinha sua própria lei, geralmente não era escrita, né? Era formada pela tradição, mas existia o direito civil, o direito leigo, o direito profano, que eles chamavam, mas também existia, né, o direito canônico ou o direito divino. Esse direito canônico, ele é muito importante, que o direito canônico, ele era extraído da Bíblia, dos costumes da Bíblia, dos doutores da Bíblia, né? Eles tinham aí uma influência muito grande dentro da legislação canônica, né? Então, e tinha uma organização diferenciada. O que o Papa escrevia, chamados concílios, né? Eram reuniões conciliares entre bispos, e aí definia a organização da igreja. Foram feitos diversos concílios na Idade Média, tá? Para afirmar a doutrina cristã. Tá? Então, os concílios, as bulas, né? As bulas eram escritos, o Papa escrevia para a população, impondo uma série de tradições, de rigor para a população. O concílio eram reuniões feitas para construir a doutrina cristã. Isso tudo ficava registrado dentro do direito canônico, tá? O Tribunal de Inquisição seguia o direito canônico, ok? Então, o direito canônico, ele era um direito muito importante dentro da Idade Média, tá? E que aos poucos ele vai perdendo importância devido ao fim da Idade Média e o início da modernidade, né? Onde você tem ativação do comércio, um sucesso do comércio, a reabertura do mar Mediterrâneo, das rotas comerciais, enfim, o renascimento comercial que vai se dar pelas cidades italianas, tá? E aí você vai ter formação de feiras, né, de que vai reativar o comércio, a feira de Champagne na França, de Flandres, na Bélgica, e aí o comércio vai ativar e o contato Oriente Ocidente vão ficar menor e mais fácil através das rotas marítimas. Como eu falei para vocês, renascimento urbano, né, que vai impulsionar esse renascimento urbano, né? Vão surgir aí profissões importantes, né? Grupos de pessoas, de artesãos que vão se unir, formando guildas ou então corporações de ofício, que é associações de artesão, que detêm o monopólio da produção, o controle e da venda daquele produto, né? Vai surgir aí a questão do trabalho assalariado. Conforme eu falei, com as cruzadas, as monarquias vão se tornando cada vez mais importantes, e aí vão se ampliando, surgindo aí as chamadas monarquias comerciais. Os reis vão ter uma aliança, fazer uma aliança com a nobreza, os reis que são nobres vão fazer uma aliança com a burguesia, deixando a igreja de lado. A burguesia vai se fortalecer e a nobreza também, tá? E aí destaque aí para a monarquia inglesa, que vai enfraquecer aí a nobreza, mas a monarquia inglesa vai se fortalecer. A monarquia inglesa vai se fortalecer junto com a formação de um outro poder, de um Estado, e aí os nobres, o rei vai ter um poder muito maior, o parlamento, na verdade, ele vai ter um poder muito maior sobre a monarquia, né? Então, a monarquia vai ser controlada, no caso inglês, que é um caso diferenciado, a nobreza vai ser controlada por esses burgueses formados pelo parlamento. Isso aí é uma outra questão.
mais você vai ter a fortalecimento, criação da monarquia ibérica, que vai ser muito, vai se fortalecer com aquele espírito cruzadista, né? Tanto na Espanha quanto em Portugal. Então, você vai ter o fortalecimento dessas duas monarquias, né? Que vai ser responsável pela expulsão dos mouros na Península Ibérica, estabelecer aí um Estado-nação e vai fortalecer de tal forma que vai entrar também nesse processo de comércio ultramarino e também de descoberta de novos territórios, né? No caso aí Portugal descobre o Brasil, a Espanha, a América, diversos lugares, tá? E uma questão que foi para acabar com a Idade Média, uma outra questão que faltou aí, que muitos de vocês estão se perguntando, é a peste negra, né? Que foi um dos também, junto com as cruzadas, foi um fator que fez com que a Idade Média caísse, acabasse. Sim, né? Aliás, as cruzadas contribuíram muito, esse comércio marítimo contribuiu muito para o surgimento da peste negra na Europa. Por quê? Esses ratos, a peste bubônica, né, a pulga do rato, que é adoecido, e aí passa para a população, ele veio nos navios europeus que estavam no Oriente, né? Então, era uma sujeira, uma falta de higiene total. E aí eles vieram, né, navios infestados de ratos, e vieram para a Europa, e começaram a tomar conta de toda a Europa e matou mais de 1/3 da população europeia, né? Mais de 25 milhões, e com isso, enfraquecimento, havendo aí um enfraquecimento da ideologia cristã, né? Com aquele poder da igreja e também da nobreza, ok? Então, aqui você está vendo o mapa de propagação da peste negra, que vai por toda a Europa, matando milhões de pessoas, tá? Então, aqui é a peste negra que vai alastrando por toda a Europa na época, e na época não tinha cuidados básicos, né? Como higiene, saneamento básico. Então, isso vai alastrar cada vez mais. As cidades eram sujas, imundas, né? Tava o crescimento do urbano, mas, por exemplo, se convivia muito com fezes, com ratos passando pela cidade inteira. Então, essa doença se alastrou mais e mais, tá? Então, isso aí dando origem aí à peste negra, né? A peste negra porque parte do corpo humano, né? A pessoa que contraiu a peste bubônica vai ficando vai escurecendo, e aí dando origem às chamadas peste negra. Então, você vê uma Europa em crise, em crise econômica devido às grandes doenças, essa grande doença. Então, a população ela vai se revoltar, né? As rebeliões camponesas. Se até agora o camponês era subserviente à igreja, subserviente ao seu senhor feudal e contraiu a peste negra, né? Então, para que eu vou ser subserviente? Para que eu vou ser bonzinho se eu estou pagando por tudo isso? Então, vai surgir aí, devido à grande fome, né, que vai acontecer durante esse período, várias rebeliões camponesas que vão contribuir aí também para o fim da Idade Média. Uma questão muito importante que vai influenciar diretamente no direito também é a cultura medieval, né? Toda a simplicidade, a rusticidade do homem. A igreja, ela controlava, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas não tinham a tradução da Bíblia. Era tudo controlado pela igreja, através dos mosteiros. Era tudo fechado, as bibliotecas eram fechadas, não tinha acesso ao conhecimento, né? Por outro lado, você tinha as universidades que vão crescer aí no século XII, mas não era qualquer pessoa que tinha acesso às universidades, né? Você tinha aí, por exemplo, uma escola de pensamento filosófico chamado
a patrística, né, que é o início da questão da fé, a fé está acima da razão, Santo Agostinho, né, que estava na Alta Idade Média, né, a questão da fé em Deus é a verdadeira salvação. E você tinha também a escolástica, que buscava essa questão da harmonia. Não é que um está acima do outro, mas a harmonia entre a razão e a fé. A valorização do esforço humano e o direito de escolha, o chamado livre-arbítrio do indivíduo, né? Você tem direito à escolha, você vai pagar pela sua escolha, mas você tem a liberdade, né? Então, isso daí é uma das coisas também. A igreja vendo o comércio crescer, ela era muito preocupada com a questão do lucro, né? Então, a escolástica defendia a questão do preço justo, era contra o lucro excessivo, né? Condenava isso, apesar dela lucrar muito com o dízimo, com a mão de Pedro, mas ela, para os outros, ela era um pouquinho crítica. Então é isso, tá? A Idade Média, ela trouxe aí, apesar de muitas pessoas falarem que é a Idade das Trevas, ela trouxe muito conhecimento, ela construiu um direito que era baseado na tradição oral, não era muito escrito, né? Cada feudo tinha sua própria organização na questão do direito. Você tinha o direito religioso, o direito canônico, você tinha a construção de um tribunal chamado Santa Inquisição, né? Que até uma grande dúvida das pessoas, quando o Brasil foi descoberto, no século XVI, a Inquisição veio para cá? Não, só veio visitações do Santo Ofício. A Inquisição, ela não veio, tá? Pode ser que alguns fragmentos você tenha visto no livro de história falando sobre algum auto de visitação, mas não era a Santa Inquisição, era só algumas visitas isoladas, né? Porque era necessária a vigília constante da religião, além mar também. Então, assim, era muito a questão da religiosa, era muito presente. Você tinha aí o direito canônico, né, que era um direito específico, que existe até hoje. A igreja ainda tem organização do seu direito canônico, porém não é para todos, está restrito ao espaço religioso, ao espaço do sagrado que eles consideram, né? O direito canônico, que a inspiração é realmente da Bíblia, mas não para todos, né? Nós temos hoje a divisão, né, do direito dos estados e o direito religioso, mas naquela época não, era aplicado também ao leigo também o direito canônico, ok? Então é isso, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.